Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Silvio e nós estamos iniciando aqui a super live do canal Descomplicando a Recuperação. Hoje o nosso tema é uma síntese das 3 primeiras lives que a gente fez nas 3 semanas anteriores, né? São a live do primeiro passo, a live do segundo passo e a live do terceiro passo. Hoje, o psicólogo especialista em dependência química, Luiz Faustini, vai fazer uma síntese desses 3 primeiros passos e ele vai também fazer uma conexão entre esses passos, né? A ligação que existe entre um passo e outro, a lógica que existe nesses passos, por que um é o primeiro, o outro é o segundo, o outro é o terceiro, por que eles estão como primeiros passos, por que esses passos são considerados a preparação para o programa dos 12 passos, né? São considerados como uma fase preparatória desse programa. Enfim, ele vai destrinchar esses passos e também vai falar um pouquinho de uma das técnicas que é utilizada entre os participantes, aqueles que seguem esse programa dos 12 passos, para executar esses passos, que é a técnica do Só por Hoje. Bom, vamos esperando o pessoal chegar. Antes de iniciar a live, antes de iniciar, aliás, a exposição do Luiz, eu vou estar passando para vocês um vídeo muito bacana de uma novela que passou há muito tempo atrás, chamada O Clone, e nessa novela foi abordado de maneira bastante interessante a questão da dependência química, né? Existem vários vídeos de trechos, né, de passagens dessa novela abordando a questão da dependência química, e nós vamos estar sempre trazendo aqui vídeos como esse que vocês vão ver hoje, que são vídeos muito bacanas, abordando questões da dependência química das personagens da novela, né? Então, eu vou estar passando um desses vídeos hoje e espero que vocês gostem. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer, antes de iniciar também, e de chamar o Luiz aqui para a nossa presença, a repercussão bem grande que está tendo no Facebook, né, das nossas lives, e isso é muito bacana, porque pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo tocadas por essa proposta, né, por esse trabalho que está sendo feito, pessoas que estão com problemas, familiares que estão vivendo a situação complicada, né, que a dependência química traz, estão participando, estão entrando em contato, e, inclusive, por esse motivo, surgiu a ideia da gente fazer essa novidade que tem a live de hoje, que eu creio que vai suprir uma necessidade bem interessante, que é o seguinte: a gente compreende que é um tema muito delicado, né? Muitas vezes a família tem dificuldade de lidar com isso, porque é realmente uma situação muito desagradável, né? E muito complicada de se lidar, muito difícil a dependência química num ente querido. E, às vezes, o próprio dependente químico tem dificuldade também de lidar com essa situação, né? Por mais que ele saiba que existe um problema, por mais que ele saiba que está enfrentando dificuldades, falar sobre isso é difícil. E, por esse motivo, o Luiz se prontificou, a gente agradece demais ele por isso, ele se prontificou ao final dessa live, né, terminando a live, o Luiz vai permanecer mais 1 hora atendendo gratuitamente aquelas pessoas que quiserem uma orientação, um esclarecimento sobre o seu caso em específico, sobre a sua situação em específico, porque a gente sabe muitas vezes da dificuldade de falar isso aqui numa live em público. Inclusive, esse é um dos motivos também que nos grupos de apoio existe o princípio do anonimato, né? Então, compreendendo isso e entendendo essa necessidade, o Luiz se dispôs e vai estar aí atendendo pelo WhatsApp. Depois eu vou passar durante a live aí o número para vocês entrarem em contato com ele. Ele vai estar atendendo, dando orientação, dando uma explicação, dando um apoio para aquele que quiser conversar com ele, quiser falar sobre o seu familiar ou o próprio dependente químico que queira conversar um pouco, né? Lógico que
vai ser uma orientação, e ele vai saber conduzir isso daí da melhor maneira. Tá ok? Eu vou chamar o Luiz, então, aqui para a nossa super live, e a gente já passa o vídeo e começa, então. Tá ok? Obrigado a todos por terem vindo, muito boa noite. Vamos lá, Luiz. Tudo bem, Luiz? Como vai? Tudo bem, Silvio? Graças a Deus bem. E você, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Então tá E aí, como é joia. que foi o dia? Muita reunião? Bastante. Bastante? Dia corrido, graças a Bom, Deus, um dia corrido, um dia bastante produtivo. E espero que essa noite também, essa produtividade também permaneça agora aqui durante esse período que a gente vai estar junto com o pessoal ao vivo aqui no Facebook. Prazer legal. estar aqui novamente. Obrigado, viu, Luiz, pela sua presença, pela sua disponibilidade, Eu que inclusive de hoje agradeço. estar aí dando esse apoio, dando essa ajuda para as pessoas que quiserem aí falar com você. Eu vou passar, então, aqui, como eu tinha falado, para você deve ter acompanhado aí que você estava na sala de Sim, espera, sobre o vídeo, né, da novela. Eu vou muito compartilhar aqui, legal. então, só um momentinho. Compartilhar a tela. Aí você vai me falando aí se está passando, se não está. Está carregando. Está sem áudio, viu, Silvio? Está sem áudio? Só um momentinho, então. Tá. É do chaveiro. É uma doença que afeta os sentimentos. E agora? Tá indo. Agora foi com áudio. Veta qualquer possibilidade de afeto. Você joga tudo pro alto. Pai, mãe, filho, tudo, amigos. Tudo pro alto. Nada mais representa alguma coisa para você. Nada. Absolutamente nada. Tudo à sua volta deixa de existir. Principalmente as pessoas mais queridas. Eu me lembro. Eu já havia vendido quase a minha casa inteira para trocar por cocaína, por droga. E aí a minha mulher, a mãe dos meus filhos, botou um cadeado com a corrente no quarto das crianças para proteger o berço e a roupinha das crianças. Os meus filhos, eles estavam sendo protegidos pela mãe da minha insanidade. Eu acho engraçado isso. Não sei por que eu rio quando eu conto essa história. Isso é engraçado. Isso me dá um remorso, me dá uma... Por que não se apaga da memória isso e ela vem nítida, nítida, clara? Eu sinto uma vergonha, uma culpa, um arrependimento. Diz isso para eles. O que é que te impede de dizer para sua mulher e para os seus filhos que você se arrepende do que você fez eles passar? Não. Não, eu acho que não. Eu acho que eu não tenho que dizer nada a eles. Eu acho que eles têm que ficar onde eles estão. Eles estão... Eu garanto a você que eles estão muito bem longe de mim. Como é que você sabe? Eu sei. Claro que eu sei. Eu sei muito bem o que eu fiz para eles. E como é que você pretende usar isso que você sabe? Enfrentando, fugindo, fingindo que não sabe? Você não confia na sua própria capacidade de recuperação? Eu acho que você está me confrontando.
Isso é um confronto que você está estabelecendo. É um confronto? É. A nossa imaginação é muito mais monstruosa do que a realidade. E a condição de dependência deixa a gente muito próximo do mundo da imaginação e muito distante do mundo da realização. É preciso fazer um teste de realidade. Eu estou te convidando a fazer o teste da realidade. Mas eu não aceito o convite. Você me perguntou se eu aceitaria o convite? Eu não aceito, eu não quero. Quem disse a você que eu quero realidade? Eu não sei lidar bem com a realidade. Eu nunca soube lidar bem com a realidade. Você me propõe a realidade. Eu não quero realidade. Eu não quero que você me diga a verdade. Eu quero que você me diga aquilo que seria a verdade. Você está me confrontando. Eu não quero a realidade. Eu não sei lidar bem com a realidade. Você pode considerar a minha atitude infantil, mas eu não sei lidar bem com uma frustração. Se eu tenho um desejo e eu não sou satisfeito do meu desejo, eu fumo, eu cheiro, eu bebo, eu me autodestruo, mas eu não admito ser contrariado. Você está me confrontando. Meus filhos não. Eu não tenho absoluta responsabilidade sobre isso. Absoluta. A responsabilidade é dos outros, que me viraram as costas. É dos outros. Tá aí. Deu para assistir? Emocionante, viu, esse texto, Muito viu? emocionante, né? É emocionante, muito É bem muito interpretado, forte. muito bem feito, muito, muito real, né? Muito real e traduz bem aquilo que a gente vive no nosso dia a dia aqui, trabalhando com pessoas que buscam uma recuperação, mas que, infelizmente, ainda se encontram num nível de insanidade muito grande, né? Que as impede de avançar rumo a uma existência mais serena e feliz, né? Perfeita a interpretação aí do Osmar Prado, né? Osmar Prado nesse trecho aí da novela. Muito bom. Uhum. É um vídeo. Quem passa e passou ou passa por essa situação, acho que não tem como deixar de se emocionar, né? Porque, como você disse, ele interpreta de maneira muito forte, né? De maneira muito real, né? E tem muitas cenas assim nessa novela. A gente vai estar trazendo aqui aos poucos, nós vamos trazendo, né, esses vídeos, porque é um assunto que, embora muitas vezes seja triste, seja difícil, né, a gente está aqui para falar da saída positiva, né, dessa situação, porque é isso que a gente procura trazer aqui nesse canal, né, é justamente a possibilidade de saída positiva dessa situação. E é isso que você veio falar com a gente um pouco hoje, né, Luiz? Exatamente isso, Silvio. Exatamente isso. Tem muito a ver aí, dentro daquilo que eu pretendo falar, tem muito a ver com esse vídeo aí que você passou pra gente aí. Muito legal. Bacana, então vamos lá, vamos começando agora com a exposição do psicólogo, especialista em dependência química, Luiz Faustini, que vai estar trazendo para nós aí o tema de hoje, que é a síntese dos 3 primeiros passos. Então, fique à vontade, Luiz. Muito obrigado, Silvio. Bom, gente, como o Silvio disse, né, hoje na nossa terceira live, acho que é quarta já, né, quarta live nossa, a gente vai aí fazer uma síntese, né, sobre os 3 primeiros passos que já foram expostos nas lives anteriores, né. Muito obrigado a todos vocês aí que estão prestigiando ao vivo, né,
E mesmo aqueles que só vão ver o vídeo depois que ele for gravado, né, que ele for postado na página, o meu agradecimento a todos vocês que se interessam aí pelo assunto, a todos vocês que têm prestigiado a nossa página no Facebook, Descomplicando a Recuperação, todos vocês que têm compartilhado, curtido e comentado os nossos vídeos, os meus mais sinceros agradecimentos a cada um de vocês. Vocês são parte importantíssima disso tudo, né? Como a gente pôde ver ali no vídeo, né, muito bem interpretado pelo Osmar Prado, a grande barreira a ser vencida para que um dependente químico possa fazer um tratamento realmente efetivo é vencer a insanidade, né? Essa insanidade, ela também não se instala de uma maneira mágica, né? Também não é algo que nasceu com o sujeito. É uma combinação de vários fatores que resulta nessa insanidade e que, a partir dessa combinação, o uso aí sim tem o poder de agravar cada vez mais essa situação de insanidade que o dependente químico se encontra, né? Como eu já disse em algum vídeo anterior, ele sabe exatamente o que está acontecendo, mas existe uma pressão social muito grande que o impede de admitir que ele perdeu o controle da sua vida e que ele é absolutamente impotente diante do consumo de qualquer substância que altere a sua visão de mundo ou o seu humor. Ele tem muita dificuldade com isso por conta dessa pressão social que eu falo um pouquinho também lá na live do primeiro passo, né? Então, como é que se soluciona isso? O primeiro passo, ele diz assim: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que as nossas vidas tinham se tornado incontroláveis, né? Uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer é que, se existe alguma dúvida, se alguém aí que está assistindo esse vídeo, ou se você pretende mostrar esse vídeo para alguém, no próprio livro, né, no próprio texto básico do programa, tem algo muito interessante que diz assim, ó, ninguém consegue convencer um adicto, um dependente químico, de que ele é um dependente químico. A própria pessoa precisa fazer essa admissão. Quando algum de nós fica em dúvida, ele se pergunta: é possível controlar o uso de substância química que alterem de alguma forma a minha mente ou o meu humor? Essa é a pergunta que todo dependente químico deveria fazer para si mesmo, né? Mas essa resposta não é para ser uma resposta declarada. É claro que essa é uma pergunta que ela é feita para que o dependente químico ele possa raciocinar a respeito da sua própria condição, né? Como eu disse, existe uma pressão cultural, social, muito forte em cima desse sujeito. Esse sujeito que tem a obrigação de ser forte, a obrigação de ser um vencedor, a obrigação de ser um campeão. Foi para isso que ele foi educado, foi para isso que ele foi criado, foi isso que ele aprendeu na sociedade, foi isso que ele aprendeu na escola, é isso que ele sente até hoje, quando ele assiste a TV, quando ele vê os vídeos na internet, ele é bombardeado o tempo todo com essas imposições que a sociedade, de alguma maneira, coloca sobre os ombros do sujeito, tá? Na incapacidade de se adequar a essas imposições, o sujeito percebe que ele não está conseguindo dar conta do jeito que se espera que ele dê conta, né? E isso só aumenta a amargura do sujeito, o que faz com que o uso também aumente. A gente já falou sobre isso aqui, né? O uso, ele funciona para o dependente químico como um remédio que alivia as dores de uma vida que, aos olhos dele, é uma vida muito dura, uma vida muito difícil, né? Difícil para todos, mas na cabeça dele é muito mais difícil para ele, é muito mais complicado para ele, e ninguém o entende, né? Esse é o pensamento do dependente químico. Então, como que isso pode ser mudado, né? É aí que o papel do grupo é fundamental. O papel do grupo é fundamental para que isso possa acontecer de uma maneira
um pouco menos traumática e um pouco mais suave, né? Porque, como eu também disse na live do primeiro passo, somente quando o sujeito percebe que outras pessoas estão na mesma condição que ele, somente quando o sujeito percebe que outras pessoas nessa mesma condição têm a coragem de falar disso abertamente e admitir isso a plenos pulmões para que os presentes possam ouvir isso que ele está dizendo e aquilo que ele sente, é que as barreiras que foram erguidas pela imposição social, elas são demolidas. Essas barreiras vêm por terra justamente nesse momento. Então, o grande segredo para isso tudo é não tentar fazer sozinho. Não existe um primeiro passo feito sozinho, não existe um segundo passo feito sozinho, não existe um terceiro passo feito sozinho, né? Quando o sujeito ele presencia, quando o sujeito na presença de outras pessoas acompanha outras pessoas fazendo essa admissão do primeiro passo, ele se dá conta de que aquilo acontece com ele também. E ele também se dá conta do quão insano ele tem sido, né? Na cena do vídeo que passou, o Osmar Prado, ele dá uma gargalhada ao contar ali para o seu terapeuta que a família dele, que a esposa dele, né, melhor dizendo, tinha que proteger os bens dos filhos com uma corrente na porta. E ele gargalha ao dizer isso, né, mas logo depois, agora ele está sóbrio, ele está fazendo a sua terapia, ele percebe que aquilo é uma tremenda insanidade, que não é algo engraçado, que não é algo que ele deveria estar rindo daquilo. E ali ele se dá conta também, né, do quanto ele é insano ao dizer que a esposa dele estava tentando proteger os filhos, não exatamente dele, mas da insanidade dele, né? Como eu disse aí já na live do segundo passo, o sujeito, quando ele descobre, quando ele se dá conta de que o comportamento dele ele é absolutamente bizarro e ele está absolutamente insano, fazendo coisas que são contra os seus próprios valores, contra as suas próprias crenças, ou o sujeito passa a acreditar que um poder maior do que ele poderia devolvê-lo à sanidade, ou esse sujeito se afunda de vez, né? Vai ser absolutamente difícil para uma pessoa chegar nessa conclusão, né? Admitir isso tudo de maneira aberta, parar, né, de culpar os outros por conta disso, né? Parar de colocar a culpa nas pessoas, parar de colocar a culpa nas circunstâncias e perceber que a vida está do jeito que está por conta daquilo que ele tem feito, ou o sujeito concebe um poder maior do que ele que possa conduzi-lo de volta à sanidade, ou ele está simplesmente perdido, né? Mais uma vez o grupo auxilia nisso, porque preconceitos em relação à religião, ou até mesmo à palavra Deus, ou qualquer outro tipo de preconceito, não ajuda nada nesse momento. Então, é nesse momento que ele vai perceber que várias pessoas com crenças absolutamente diferentes umas das outras vêm obtendo o mesmo resultado. E talvez vai ouvir pela primeira vez uma ideia absolutamente genial e original, porque ele vai ser apresentado a Deus da maneira como ele compreende, ou poder superior, que de início pode ser o seu terapeuta, pode ser o grupo, pode ser o próprio programa, se ele tiver alguma dificuldade com a palavra Deus, ou se ele simplesmente não acredita em Deus, ou se ele tem um outro tipo de religião que não seja cristã, ou que tenha Deus como figura principal ali na sua crença religiosa, ele vai perceber que ateus, céticos, agnósticos, cristãos, muçulmanos, espíritas, praticantes de religiões de matrizes africanas, que todos eles têm conseguido avançar na sua vida porque escolheram um poder superior e depositaram a sua esperança, a sua fé
de que esse poder superior poderia lhes conduzir de volta à sanidade, né? E nisso o grupo é imbatível, né? Não conheço outra organização onde a liberdade e o respeito religioso seja tão bem cuidado quanto nos grupos onde se trabalha com 12 passos, né? É absolutamente incrível a capacidade de convivência de pessoas. Aliás, não é só incrível, é um tremendo de um exemplo para o restante da humanidade sobre tolerância, sobre respeito às crenças do outro, né? Então, o grupo também é imbatível nisso, e vendo que outras pessoas conseguem avançar, ele começa a acreditar que ele também pode ser devolvido à sua sanidade, né? E esse é o resumo do passo 2. Falando um pouquinho aqui do passo 3, né? É o momento onde o sujeito levanta a mão e diz, né? Do meu jeito não tem funcionado, eu não estou conseguindo tocar a vida do jeito, eu não estou conseguindo obter os resultados que eu gostaria de obter na minha vida, tocando a vida com as minhas próprias forças, do meu próprio jeito, com os meus próprios meios. Isso não tem sido possível, né? Então, o terceiro passo diz: decidimos entregar a nossa vontade e as nossas vidas aos cuidados de Deus da maneira como nós o compreendíamos, tá? E por que esses 3 passos juntos formam o que a gente chama de preparação para o tratamento que efetivamente vai começar num 4º passo? Porque percebe que entre o sujeito que é descrito no 1º passo, ainda dominado pela insanidade, ainda culpando tudo e todos à sua volta, ainda querendo resolver as coisas todas da sua maneira, esgotando os recursos emocionais, financeiros, afetivos, esgotando as suas energias psíquicas e físicas, e mesmo assim teimando em encontrar uma saída por ele mesmo. Existe uma diferença enorme entre esse sujeito e esse sujeito que está prestes a dar o 3º passo. Por quê? Porque esse sujeito que está aqui parado no 3º passo, ele está pronto para fazer aquilo que for sugerido a ele que faça, tá? É muito interessante isso, né? Porque aquele sujeito lá anterior ao 1º passo, ele não ouve ninguém, ele não quer saber de conselho, ele não quer saber de orientação, ele é o dono da verdade e distribui culpa ao seu redor para explicar um comportamento que efetivamente é inexplicável. Então percebam, se ele chegar nesse ponto aqui do passo 3, ele está pronto para ser tomado pela mão e guiado pelos caminhos da recuperação. Por isso que a gente chama esses 3 passos de preparação. O sujeito admite a própria condição de impotência, o sujeito admite a própria insanidade e ele toma a decisão por ele mesmo, não é alguém que está tomando essa decisão por ele, não é alguém que está obrigando ele a tomar essa decisão, mas por perceber a situação desesperadora que ele se encontra, nesse momento ele está disposto a entregar a vida e as vontades aos cuidados de um poder superior, como ele compreende. Até porque o passo que vem a seguir, que é o 4º passo, ele é tido por muitos praticantes do programa de 12 passos como um verdadeiro bicho-papão. Muita gente tem medo de fazer esse passo, outras pessoas têm preguiça de dar esse passo. Ele é um passo... depois de 3 passos que são absolutamente subjetivos, a gente chega num passo absolutamente objetivo, que vai ser o 4º passo. Então, muita gente tem medo de revirar o passado, muita gente tem medo de reviver essas lembranças, essas memórias, e por isso, se ele não tiver nesse ponto aqui, que o sujeito do 3º passo se encontra, ele dificilmente ele vai continuar, dificilmente ele vai passar daí, tá? E aí que vem também, né, uma coisa que ajuda muito, né, que é bastante utilizada entre os praticantes do programa de 12 passos, que talvez seja o principal lema
o principal lema e também o principal bordão, né, dito dentro dos grupos, entre os praticantes, é o fantástico só por hoje, né, que é uma maneira incrível de vivenciar a própria vida. Na verdade, o só por hoje ele é apenas uma constatação de um fato que já é verdadeiro e que muita gente, infelizmente, ainda não se deu conta. Todo mundo vive só por hoje. Todo mundo, gostando disso ou não, todo mundo vive a unidade básica de vida, que são as 24 horas por dia, né? E nada pode ser feito no ontem, nada pode ser feito no amanhã. O ontem não tem como ser modificado, o amanhã simplesmente não existe, né? Então, tudo que eu preciso fazer, tudo aquilo que eu tenho para fazer, tudo aquilo que eu deveria fazer para minha melhoria, eu preciso fazer só no dia de hoje. Por quê? Isso ajuda muito. Porque quem é dependente químico já sacou logo de cara o que eu estou querendo dizer aqui. Quem ainda não conhecia o programa, quem está conhecendo o programa através dessas lives, desses vídeos que a gente tem gravado, ele já deve ter percebido logo de cara. É inevitável para um dependente químico deixar de pensar, ficar se remoendo com a culpa daquilo que ele fez ontem, a partir do momento que ele fica sóbrio, tá? A culpa é avassaladora, tá? E também é difícil para ele não ficar pensando no resultado disso tudo. Quando é que ele vai poder desfrutar, quando é que ele vai poder viver essa nova vida que ele tanto anseia em viver. Então, o Só por Hoje, ele coloca as coisas no seu devido lugar. Trabalha um pouco daquela depressão que vem com a culpa de um passado mal vivido e também ajuda a trabalhar aquela ansiedade por coisas que ainda nem aconteceram, tá? Então, na somatória desses 3 passos e vivendo o lema do Só por Hoje, praticando essas coisas de maneira gradual, aqui na clínica eu costumo dizer para os meus pacientes, né, para os meus clientes aqui, não fica focado na mudança do 100%, sabe? Porque a mudança do 100%, ficar focado naquela mudança, em 100% de mudança, isso vai acabar te deixando louco, né? Isso vai acabar te deixando ansioso ao ponto de você não conseguir dormir, não conseguir se acalmar, ou vai te deixar depressivo ao extremo, né? Ao ponto de não ter vontade de sair da cama. Viva o momento. Foque na mudança de 0,5% ao dia. 0,5%, porque se eu mudar 0,5%, se eu mudar 1%, melhor dizendo, por dia, se eu conseguir fazer uma mudança de 1%, ao final de 365 dias que compõem um ano, eu terei mudado 365% no mínimo, né? Então, esse é o grande segredo do programa de 12 Passos. As mudanças, elas não são incentivadas para acontecerem do dia para a noite. Aliás, né, nesses 12 anos de experiência que eu tenho dentro de clínicas, eu nunca vi nenhuma mudança instantânea ter um efeito duradouro. As mudanças mais sólidas que eu pude perceber são aquelas onde o sujeito foi realmente progredindo de 24 em 24 horas, fazendo pequenas tarefas no dia de hoje. Aquele livro que eu utilizo para fazer os vídeos mais curtos, aqueles vídeos gravados, né? Esse livro aqui, o Só por Hoje, no cabeçalho desse livro, né, ele tem 365 pequenas tarefas para serem realizadas num único dia. Em cada página dele, né, ao final de cada página dele, tem aqui, ó, uma pequena tarefa, aqui, cadê? Aqui, uma tarefa, e aqui outra tarefa. Então, são pequenas tarefas que o sujeito realiza no dia, né? Então, todo o programa de 12 Passos, ele é baseado nesse Só por Hoje, nessa unidade básica de vida que é o dia de 24 horas. Com todas essas coisas, com os 3 passos
feitos ou bem encaminhados, e com o sujeito com uma compreensão mínima de que a vida dele acontece de 24 em 24 horas, com um pouquinho de treino e um pouquinho de disciplina, o sujeito está pronto para iniciar aí o seu tratamento, né? Ele termina, ele conclui a sua preparação. Gente, nenhuma mudança visível, nenhuma mudança vai ser visível no sujeito que ainda não havia praticado nenhum passo para o sujeito que já praticou o seu terceiro passo e está pronto para avançar no seu tratamento. Não é nada visível, tá? Tem algumas coisas que são visíveis, o sujeito, é claro, ele está, muitas vezes, esse que interna, que vem para a clínica, né, ele dorme no horário, ele come no horário, ele toma sua medicação no horário, ele tem uma vida regrada, só bons assuntos são comentados aqui o dia todo. Então, algumas coisas podem ser vistas no sujeito, mas tudo isso é em decorrência de outras coisas que acontecem no processo de tratamento, mas não dos passos em si. A mudança desse sujeito, ela é invisível. Como que eu sei que um sujeito está pronto para avançar e ir para o quarto passo? Quando ele entende que é um dia de cada vez, né? Que é um dia de cada vez, é um pequeno avanço por dia, quando ele aprende já, ele fica feliz com pequenas mudanças que ele consegue fazer no dia a dia, e a mudança talvez a mais significativa de todas, ele para de distribuir culpa à torta e à direita, ele para de ficar colocando a culpa nos outros de tudo aquilo que acontece. Então, quando o sujeito tem esses 3 passos, essa condição, que eu diria, mental e também espiritual, é que indicam que o sujeito está pronto para dar andamento, para ter a vida dele ali direcionada por um poder superior da maneira como ele compreende, tá? Então, o que eu queria falar era isso, gente. Não sei se eu consegui sintetizar bem os 3 passos, né? Porque cada um deles rendeu uma live, né? Então, assim, se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito de qualquer um deles, você retorna lá nas lives que a gente tem gravada, na live do primeiro, do segundo e também do terceiro passo, para pegar uma explicação mais detalhada. O que a gente tentou fazer aqui foi uma síntese e mostrando o antes e o depois, né? O antes do primeiro passo e após o terceiro passo. Qual é a grande diferença entre esses 2 sujeitos? O sujeito já está aprendendo a vivenciar o só por hoje, está ali com a sua depressão e também com a sua ansiedade razoavelmente equilibradas, e mantém ali a disposição de seguir os passos que lhe forem orientados daqui para frente, tá? Acho que esse é o grande ponto, e a gente conclui aí os 3 passos de preparação. A partir daqui, a partir desse ponto, o sujeito está pronto para seguir em frente. Bacana, Luiz. Obrigado. Então, gente, nós estamos aí aberto para perguntas ou comentários que vocês queiram fazer. E enquanto vocês já vão preparando as perguntas aí, já vão escrevendo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz, que eu até anotei aqui, que é o seguinte, Luiz. Na verdade, eu anotei 3, eu vou fazer uma só, que é o seguinte. Esse primeiro passo, eu acho que a grande trava que existe pelo menos no início, né, é o primeiro passo, né, é aquela admissão, né, de chegar e dizer, olha, não dá, chega, eu não consigo realmente administrar essa situação, eu não consigo controlar o uso, eu já tentei diversas maneiras, já imaginei como vou fazer só de fim de semana, e, enfim, diversas formas, né, de tentativas de controlar esse uso. Mas não consigo fazer esse controle, né? Não consigo fazer isso daí. Não consigo seguir fazendo aquilo que eu gosto, que é fazer o uso, mas também a minha vida vai de mal a pior, né? São empregos perdidos, são relacionamentos perdidos, são coisas, como você disse, bizarras,
que o dependente químico acaba fazendo, né, no curso, confusões que ele vai se envolvendo, né, com confusões, inclusive, muitas vezes, com justiça, com a polícia, enfim. Sim. E, nesse momento, muitas vezes, a família já cansou de falar para ele. Já tentou demonstrar de todas as maneiras a insanidade daquele comportamento, apresentou de várias formas o problema, aonde que vai levar isso. Muitas vezes os pais fizeram coisas, pais, parentes, esposa, marido, fizeram coisas, o que foi possível fazer. Mesmo assim, o dependente químico não ouve, não consegue. Aí chega um determinado momento, é aí que entra, é isso que eu gostaria de perguntar para você, o papel que existe, qual que é o que acontece quando um outro, você disse, né, quando ele chega no grupo e vê outras pessoas iguais a ele, né, falando aquilo que ele viveu. É muito comum no grupo você estar lá ouvindo um depoimento e você fala, pô, esse cara está falando da minha vida, né? Sim. E o que acontece que um outro dependente químico tem esse poder, muitas vezes, ou se não a maioria das vezes, maior, se pode ir um especialista médico renomado lá, fala as coisas para ele, mas vai a um outro dependente químico, fala para ele, pumba, dá aquele start, casa com aquele momento onde ele está se sentindo já sentiu a derrota. Ele já sentiu que ele não consegue mais ir adiante do jeito que estava. Mas quando um outro dependente químico fala com ele, a coisa é diferente, ajuda ele a dar esse primeiro passo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, sim. E, na verdade, Silvio, não tem mágica nenhuma nisso aí. Não é nada semelhante a um sujeito que foi lá e, de repente, ouviu alguma coisa num culto e teve um despertar espiritual. Na verdade, a maravilha disso tudo, qual é? É que o dependente químico, antes de encontrar o grupo em tratamento, antes dele encontrar outras pessoas outros praticantes do programa de 12 Passos, a grande verdade é que ele nunca ouviu ninguém assumindo a responsabilidade pelas coisas que fez durante o uso, antes de chegar no programa de 12 Passos. Todo mundo que chegou até um dependente químico durante o seu período de ativa, chegou, né, não digo para esfregar na cara dele com violência, mas todo mundo chegou para relatar para ele aquilo que ele já sabe, sempre com aquele tom de que ele não deveria fazer, de que aquilo é errado, e que ele não deveria estar fazendo aquilo ali. E isso, na verdade, como que o dependente químico olha e entende tudo isso? Essa pessoa está afirmando que ela é melhor do que eu. Ela é melhor do que eu. Né? Então, a grande magia... com a autoestima lá embaixo, né? Exatamente. Então, ele vai mais uma vez usar os mecanismos de defesa que ele está habituado a usar. Vai dispersar culpa para todo lado, vai distribuir uma parcela de culpa para a situação, para as pessoas que o cercam, e isso é absolutamente infrutífero. Qual é o grande diferencial de quando o sujeito é tratado em grupo ou com alguém que entende do programa de 12 Passos? O grande diferencial é que o sujeito vai falar de si próprio. O sujeito, ele entra numa sala e vai assistir a sua primeira reunião, lá não tem ninguém dizendo para ele, você fez isso, você fez aquilo outro, e você deveria parar de fazer isso, fazer aquilo outro. Ele vai encontrar pessoas dizendo assim, eu fiz isso, por conta disso, me responsabilizo por isso, a culpa é toda minha, a responsabilidade é toda minha, e eu quero reparar o dano disso tudo. Isso para ele é uma surpresa. Ele fica absolutamente surpreso de ver pessoas que, como você disse, contando a história dele,
uma história que ele já sabe, porque o dependente químico, ele sabe da responsabilidade dos atos dele, ele sabe que aquilo que ele está fazendo está errado, ele sabe que aquilo que ele está fazendo está matando ele, mas infelizmente ele não consegue parar. Então, pela primeira vez na vida dele, ele vai ver pessoas não se colocando acima dele, apontando o dedo para ele de cima para baixo. E, repito, a família às vezes faz isso com a melhor boa intenção do mundo, com todo o amor do mundo, com todo o carinho do mundo, mas o sujeito está insano, ele interpreta aquilo de uma maneira absolutamente equivocada. Se ele tiver um irmão e a mãe dizer, olha o seu irmão que faz assim, 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 aí matou. Aí acabou de matar. Aí o pouquinho de autoestima que ele tinha acabou de entrar debaixo do chinelo da mãe. Essa comparação com o irmão ou com qualquer pessoa próxima do dependente químico faz muito mais mal do que bem, tá? Então, dentro das salas, ele encontra o oposto disso. Ele encontra pessoas falando delas próprias e não dele. Pessoas que têm o mesmo problema que ele, falando delas próprias e não do sujeito, falando das próprias insanidades, das próprias loucuras, das próprias aberrações que cometeram, de todas as bizarrices que viveram e trazendo para si mesmas a responsabilidade daquilo e assumindo que não dão conta de usar, assumindo que não dão conta que a vida deles está um caos, eles perderam o domínio da vida. Isso é fascinante para o dependente químico que vê. Quem vê isso pela primeira vez, né? Essa o dependente químico, essa honestidade, e aquilo para ele é libertador, né? Exatamente. E assim, normalmente também a primeira vez ele vai ouvir que aquilo é uma doença. Normalmente são nos grupos que ele vai ouvir pela primeira vez que o que ele tem não é uma deficiência moral, que ele não é irremediavelmente mal, mas que ele está desesperadamente doente, tá? Então, essa é a grande vantagem de qualquer profissional que esteja familiarizado com o programa de 12 Passos. Ou a grande vantagem dos grupos de anônimos. Essa é a grande vantagem, porque ele vai se deparar pela primeira vez na sua vida com pessoas que assumem a responsabilidade e que reconhecem que têm problemas, reconhecem que precisam de ajuda e que estão ali de mãos levantadas esperando quem possa ajudá-las nesse trajeto, sem dedo apontado, sem confronto, né? No vídeo também mostrou aí uma parte muito interessante, né? No desenrolar da história, esse confronto com o terapeuta, ele vai trazer alguns benefícios para a personagem, mas o terapeuta ele precisa estar muito bem alicerçado para fazer um tipo de confronto como esse, né? E é o tipo de confronto que o sujeito não vai encontrar nos grupos. Nos grupos ele não vai ser confrontado, porque o sugerido dentro do grupo é que a pessoa fale de si e não do outro. Sim, o confronto, na verdade, acontece dele com ele mesmo. Na medida em que as pessoas vão falando de si mesmas no grupo, né? Cada um lá fala de si mesmo, né? Mas ela, ao mesmo tempo que ela fala e assume a responsabilidade por todo o seu histórico, por tudo que aconteceu, ela também apresenta como ela está lidando com a situação atualmente e, em muitos casos, de pessoas que estão há muitos anos em sobriedade e que continuam indo aos grupos, e como elas vão lidando com os problemas da vida, como elas foram aprendendo a viver caminhando nesse programa de recuperação, né? Então, sim, existe esse assumir, essa sinceridade, essa honestidade, e que faz também com que cada um olhe para o outro ali como um igual, né? E então, também por isso que não existe esse julgamento. Aí, inclusive, a gente entra, como não tem perguntas, tem alguém perguntando que gostaria de falar com você depois. Como eu falei no começo da live, o Luiz vai estar aí disponível pelo WhatsApp por 1 hora depois da live, para quem quiser falar sobre pedir algum esclarecimento, alguma orientação sobre o seu caso em específico, cedendo esse tempo aí, tá? Sim. Então, quem quiser falar com ele, e depois eu vou
No final da live eu vou estar passando aqui o telefone, fica ligado aí até o final, que aí eu vou colocar o telefone aqui na tela para quem quiser conversar com ele. Ok? Então, bom, eu ia fazer uma segunda pergunta, mas entrou aqui uma pergunta que eu vou colocar para você. É a pergunta da Patrícia, ela diz o seguinte: esse confronto, então, deve ser apresentado ao dependente químico apenas pelo terapeuta? Olha, como eu disse, até com o terapeuta, perceba, eu não estou dizendo que isso é errado, que isso não traz resultados, né? Muito pelo contrário, cada profissional ali tem a sua própria técnica a ser empregada no processo. De preferência que esse confronto venha com alguém que esteja preparado para lidar com ele. Porque, assim, o que acontece, tem uma frase da Marina Silva. Marina Silva uma vez disse que a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo, tá? E o que acontece com essas pessoas que não são profissionais da área quando vão confrontar o dependente químico? Esse confronto acontece normalmente num momento de discussão, no momento onde as pessoas estão brigando, onde elas estão discutindo. Ali não há nenhuma temperança para que esse confronto seja feito. Na verdade, quando duas pessoas estão brigando, o que ambas querem é vencer o combate. As duas, de alguma maneira, uma delas quer ganhar, né? Quer, de alguma maneira, sobrepujar as ideias da outra, né? Então, é um péssimo momento para fazer isso, tá? Se houver que confrontar o dependente químico, eu, particularmente, recomendo que esse confronto venha de alguém que saiba tirar um bom proveito desse confronto. No caso, é alguém que estudou para isso, alguém que se preparou para isso, né? No caso aí, o terapeuta, né? Recomendo, sim, que o confronto seja feito com o terapeuta, tá? Isso não significa que o familiar deva, né? Já falei isso em outras ocasiões, que o familiar deva suportar tudo isso calado, tá? Não estou dizendo que ele... Não existe uma regra aqui proibindo os familiares de confrontarem o dependente químico quando ele está pisando na bola, quando ele está fazendo aquilo que não deveria. Mas, assim, do ponto de vista do tratamento, efetivamente, confrontar o dependente químico, brigar com ele, sem o preparo necessário para extrair daquela situação algo positivo, é absolutamente infrutífero. Vai criar mais mágoas. Se eu bem conheço o dependente químico, se ele tiver com vontade de usar, ele vai reagir. Se ele tiver acabado de usar, ele vai ficar quieto por um momento, mas também vai usar aquilo futuramente para contra-atacar a pessoa. Normalmente, o que acontece nessas situações de conflito entre familiares e dependentes é que o familiar, com palavras ditas em momentos onde ele está com o humor alterado, onde a pessoa está com raiva, onde a pessoa está revoltada com aquilo que o dependente químico acabou fazendo, o dependente químico ele vai guardar aquilo como uma carta na manga para usar na melhor hora. Essa é a dura realidade, porque ele é um mestre na arte de distribuir culpa por aquilo que ele faz, tá? Então, qualquer coisa dita de uma maneira mais ríspida, qualquer verdade dita de modo a esfregar essa verdade na cara do dependente químico, ele vai usar aquilo como arma com toda certeza. Então, o confronto, para quem não está preparado, eu particularmente acredito que nunca é o melhor caminho. Legal. Como você bem disse, né, acho que é importante frisar isso daí. Isso não quer dizer que o familiar ou a família não deva estabelecer os seus limites, né? Isso não é disso que você está falando. Você está falando do ponto de vista do tratamento. O familiar questionar o dependente químico em relação a esse ou aquele aspecto do tratamento dele, e uma vez que o dependente não aceita, vai-se para o confronto. Em relação a isso, né? O confronto, Silvio, o confronto que verdadeiramente funciona é aquele que eu falei na nossa segunda live do segundo passo, a respeito da insanidade, não, do primeiro passo, que é aquele confronto onde o familiar força a crise. Forçar a crise, né? Porque, normalmente, o que acontece?
essa fase de briga, de discussão e esse confronto que existe entre dependente químico e familiar, 2, 3 dias depois, vem seguido do quê? De uma reparação do dano que o dependente químico causou, né? Se ele, sei lá, penhorou a moto lá com o traficante, o pai, ou a mãe, ou a esposa vai brigar com ele, vai discutir com ele, vai confrontá-lo, vai falar um monte de coisa, mas depois de um dia, depois de 2 dias, o que o familiar vai fazer? Vai lá resgatar a moto e vai dar a moto na mão dele de novo. Então, assim, aquele confronto, além de armá-lo, não adiantou nada. Por quê? Porque ele não pagou a consequência do erro que ele cometeu, ele não sofreu o dano, né? O familiar, normalmente, é isso que acontece, o familiar não deixa o sujeito sofrer o dano, fica tentando amparar a queda, sendo que, normalmente, a única coisa que o sujeito precisa para dar o primeiro passo é chegar no fundo do poço, né? Então, confrontar e, posteriormente, corrigir o dano que deveria ser obrigação do dependente químico corrigir, efetivamente não traz melhoria nenhuma, além de deixar uma carta a mais na manga que ele vai usar numa situação futura. Lembra aquele dia que você me falou isso e aquilo? E as pessoas, quando estão nervosas, falam coisas que não gostariam de falar. Se estivessem serenas, não diriam. Mas pelo nervosismo do momento, acabam falando coisas que verdadeiramente machucam, né? E o dependente químico vai usar isso mais tarde. Muitas vezes coisas que não pensam, que não sentem, né? Mas falam porque Exato. Ali na hora do nervoso, a ideia é agredir o outro, ganhar, né? Ganhar a discussão. Ganhar a discussão, né? Bom, tem uma pergunta aqui do Rogério também, dizendo o seguinte: Luiz, mesmo em recuperação, já em tratamento, o dependente ainda mantém sua insanidade. Eu vou repetir. Luiz, mesmo em recuperação, já em tratamento, o dependente ainda mantém sua insanidade ou só no uso essa insanidade se manifesta? Boa pergunta. Continua manifestando durante a sobriedade, sim. Continua. Eu costumo dizer, eu faço uma analogia com aquela cena do Titanic. Quando o Titanic, esse último com o Leonardo DiCaprio, quando o Titanic bate no iceberg, né? O iceberg, ele é visto de longe. O sujeito lá, o que fica na vigia, ele vê esse iceberg, ele dá o aviso sobre o iceberg, o capitão do Titanic toma as providências necessárias para evitar aquele iceberg, mas, infelizmente, ele estava com todas as caldeiras ligadas e indo em linha reta, né, em direção ao seu destino a pleno vapor, com muita velocidade, né? Então, quando o Titanic, pelo menos esse que passou no filme, não sei se historicamente isso é verdadeiro, mas qual é a situação do filme quando o Titanic bate no iceberg? O motor do Titanic ainda já está girando em marcha ré. Eles conseguem reverter o giro da hélice. A hélice que impulsionava na frente, no momento da batida, está girando para trás. Então, com o dependente químico é a mesma coisa. Ele está embalado, ele está caminhão sem freio na descida durante o uso de drogas em direção ao seu fundo do poço, tá? Quando ele finalmente reconhece a própria insanidade, né, levanta a mão e pede ajuda, se ele está reconhecendo naquele momento, é porque naquele momento, talvez pela primeira vez na vida, ele está reconhecendo que ele é insano. Então, essa insanidade o acompanha ainda durante, não sei precisar uma data, né, mas durante anos, né? Alguns companheiros que já ouviram algumas partilhas minhas devem estar lembrando agora e rindo, porque eu tenho uma aí fantástica de algo que me aconteceu com perto dos 5, 6 anos de sobriedade, mas essa eu deixo para contar numa outra ocasião, tá? Mas quem já ouviu essa deve estar chorando da risada. Por quê? Porque 5 anos depois, eu ainda fiz algo absolutamente absurdo, coisa, né, que no popular as pessoas dizem por aí, coisa de gente louca. Então, sim, a insanidade acompanha o dependente químico mesmo depois dele encontrar um período de sobriedade, tá? E talvez seja lá uma companheira, talvez, acho que para a vida toda, não sei dizer,
né? Eu ainda não cheguei no fim da minha vida. Vejo outros companheiros aí que, embora a vida tenha melhorado muito, né, ainda cometem ali uma insanidade aqui e uma ali. A grande questão, eu acho que é a seguinte, né? Que uma vez eu ouvi uma frase, acho que foi num dos textos de 12 Passos que eu li, e falava o seguinte, acho que foi até num dos livros do AA. Eu dizia o seguinte, que o programa dos 12 Passos, ele é como um óculos para uma pessoa que tem problemas de visão. No seguinte sentido, o dependente químico, ele não consegue enxergar a realidade tal como ela é. Por conta de múltiplos fatores, entre eles o uso de substâncias químicas, né, que alteram o estado de consciência, de humor, ele desenvolveu uma distorção na hora de enxergar as coisas como elas são. Não é que ele tem alucinação, não é isso, mas ele vê as situações da vida e tira conclusões, né? Muitas vezes não consegue enxergar todos os aspectos do problema e tira conclusões equivocadas a respeito de uma determinada situação. Então, o programa de recuperação funciona como um óculos que corrige essa distorção, né? Então, quando ele está, no caso, cometendo uma insanidade, mesmo já em sobriedade há algum tempo, ele tem o recurso do programa, onde ele pode usar de diversas ferramentas, né? Desde a escuta, desde a humildade de saber escutar alguém. Você não quis contar, mas eu vou contar um fato aqui. Acho que eu já até contei para você isso daí, que eu, uma vez, trabalhando, surgiu uma situação assim, onde eu enxerguei o comportamento de determinada pessoa como um ataque à minha pessoa, a mim. E não era nada disso que estava acontecendo. Mas aquilo me deixou transtornado de uma tal maneira que aquilo acabou com o meu dia seguinte, e eu comecei a reagir de acordo com base naquela interpretação de que eu estava sendo atacado, que eu estava sendo, né, perseguido por aquela pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ser agressivo, comecei a tratar mal, e o que aconteceu? Num determinado momento, eu resolvi partilhar isso com a minha esposa. E ela olhou para mim e falou assim, mas você tem certeza que é isso que está acontecendo? Poderia ter sido isso, poderia ter sido aquilo. Puxa, naquele momento, fez assim, como se tivesse descido uma luz na minha mente, e eu vi que não era nada daquilo, que era eu que estava vendo a coisa de uma maneira diferente. Então, foi um recurso que eu utilizei naquele momento, que foi partilhar aquela questão, escutar e perceber. Acho que é aí que está a grande mágica não é mágica, mas é uma aquisição fantástica do programa dos 12 Passos, que, digo de passagem, né? Dependentes químicos são privilegiados, porque eles têm acesso de maneira mais facilmente a esse programa. E eles conseguem se tornar pessoas muito melhores por conta de poder usar esse programa, né? Sim. Então, essa humildade de chegar e falar, puta, eu errei, eu estava errado, né? E já faz uma reparação, já consegue, e aquilo ali já conserta, como de uma maneira muito mais fácil. Eu vejo hoje pessoas que não têm acesso a esse programa, pessoas que também não têm problemas com dependência química, uma dificuldade gigantesca em pedir uma simples desculpa e em reconhecer um simples erro, né? Sim. Acho que é mais um pouco isso que você falou, né? Exato, exatamente. Eu costumo dizer que o programa, ele não conserta a pessoa. Ele ensina a pessoa a viver do jeito que ela é. Como que ela pode... O programa, ele traz uma luz para que a pessoa possa se adaptar ao mundo, sendo quem ela é,
sem precisar deixar de ser quem ela é, porque isso, a gente sabe, é absolutamente impossível, né? Entrando um pouco também na pergunta Patrícia aqui, o que seria essa insanidade? Só o dependente químico possui essa insanidade? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Insanidade é algo inerente aos seres humanos, né? O que acontece com a insanidade do dependente químico é aquilo que eu digo, né? Se as pessoas me julgam por aquilo que eu falo, imagina se elas soubessem o que eu penso. Então, a maior parte dos seres humanos consegue manter essa insanidade apenas no campo dos pensamentos, não colocam a maioria das coisas absurdas que eles pensam, não se tornam ações, não se tornam práticas. A grande diferença com o dependente químico é essa. A insanidade do dependente químico rapidamente se transforma em prática, né? Eu também digo aqui para os meus pacientes, né? Usar drogas só torna você um drogado. O que te torna um mentiroso é mentir, o que te torna agressivo é agredir, né? O que te torna... Então, você não é julgado por aquilo que você pensa e nem por aquilo que você sente. Todos os seres humanos são julgados por aquilo que fazem. E a diferença da insanidade do dependente químico para de um outro ser humano qualquer é que o dependente químico rapidamente transforma a sua insanidade em prática. Ele consegue praticar aquilo e com aquilo ele acaba atraindo para si e para aqueles que estão à sua volta muitos problemas, e acho que essa é a grande dificuldade. Essa é a grande diferença, viu, Patrícia, entre a insanidade do dependente químico e dos seres humanos de um modo geral. Legal, Luiz. Estou colocando, então, aqui o seu WhatsApp. Deixa eu ver se ele aparece aí. Opa, apareceu sim. Apareceu, né? Então, esse é o número do WhatsApp do Luiz. Ele, gentilmente, está se dispondo a permanecer por mais 1 hora aqui após o término da live. Já deu o nosso horário. Tem uma colocação da Patrícia aqui, mas como nós já estamos com o horário estourado aqui de 1 hora, tá aí o WhatsApp, o Luiz vai estar presente por 1 hora aqui após o término. Então, você que tem alguém que queira conversar, que tem alguém que esteja passando por uma dificuldade na área da dependência química, que tenha alguém querido que esteja precisando de uma ajuda, você tem aí esse espaço para falar com o Luiz. Se você não puder falar agora também, o WhatsApp está disponível, mas agora ele está com o horário tranquilo aí, reservou esse horário para estar fazendo esse atendimento. Você também que já está participando do programa, mas está enfrentando alguma dificuldade, também fica à vontade com o Luiz. E quero agradecer muito sua participação aí, Luiz. Muito obrigado por você estar se dispondo a fazer esse horário aí, né, gratuito, com as pessoas que estão precisando de uma orientação. Luiz... Estamos juntos. Um dos autores da página, nós dois somos autores aí da página Descomplicando a Recuperação. A ideia que surgiu para chegar a um número maior de pessoas com essa mensagem dos 12 Passos, com esse programa que beneficia tanta gente no mundo inteiro e permite uma recuperação da dependência química, né, das drogas, do álcool. E quero avisar vocês também que nós estamos preparando já, né, Luiz, um canal no YouTube, para a gente estar transmitindo no YouTube, que a gente tem certeza que vai ter um alcance ainda melhor. É uma plataforma bem mais flexível, né, para trabalhar do que com o Facebook, tem um alcance muito maior. E nós vamos estar também aí já preparando aí esse canal no YouTube, não é, Luiz? Eu deixo para você, então, Luiz, suas considerações finais. A gente volta na semana que vem com uma live já sobre o 4º passo, né? Vamos ver se essa semana o Luiz consegue um tempinho aí para fazer um vídeo para nós de mais um só por hoje, mas é corrido, né? A gente tem os seus afazeres aí. O Luiz, ele é diretor da clínica Passo a Passo, tem os atendimentos dele,
então não é tão simples assim, né, reservar um horário para fazer um vídeo, mas vamos torcer aí que ele consiga, e fica aí com a palavra, Luiz, para você dar o seu tchau, suas palavras finais aí. Na verdade, assim, é só para realmente agradecer, viu, Silvio? Agradecer o carinho das pessoas que têm nos acompanhado, as pessoas têm sido muito generosas, as pessoas têm sido muito amáveis nas suas colocações, nos comentários que eles têm deixado na página, também no meu perfil pessoal, também lá no WhatsApp, né, no meu WhatsApp também, porque o WhatsApp, ele tá permanentemente lá na página, viu? Tem um botão lá exclusivo na Descomplicando a Recuperação, com acesso a esse número que está aí aparecendo na sua tela. Então, eu queria agradecer pelo carinho, né, pelas palavras de incentivo, pelas parabenizações, né, que eu tenho recebido, acredito que você também. As pessoas têm agido de uma maneira muito gentil, muito carinhosa, né, incentivando esse trabalho, para que esse trabalho permaneça e cresça, né. Então, o meu muito obrigado a todos vocês, aqueles também que têm acompanhado e compartilhado, muitas vezes não deixam um comentário, mas compartilha, né? Puxa, isso é fantástico para a gente, porque o que a gente realmente almeja é que o maior número de pessoas possível possa receber essa informação. O nosso trabalho não é um trabalho onde eu venho aqui colocar a minha cara no Facebook ao vivo para mostrar o quanto eu sei. A minha preocupação não é provar para você que eu sei alguma coisa. A minha preocupação é saber se você está entendendo, tá? Porque saber muita gente sabe. Tem muita gente que sabe a respeito do assunto, mas poucas pessoas conseguem passar com clareza, com transparência, com verdade, né, essas informações. Então, essa é a nossa preocupação, e acho que as pessoas têm captado isso, viu, Silvio? As pessoas que até agora visualizaram e têm demonstrado esse carinho todo é porque captaram isso, sabe? Não é um vídeo aqui para promover o Luiz, é um vídeo para promover a recuperação. É a recuperação que está sendo promovida aqui, e a gente pede, mais uma vez, encarecidamente, para todos vocês, compartilhem mesmo, sem dó, tá? Compartilhem muito. Entrando na página Descomplicando a Recuperação, você também vai encontrar lá um botãozinho que está escrito assim, convide os seus amigos, tá? Aquilo ali dispara convites para que os seus amigos também possam curtir a página, tá? Então, entra lá na página Descomplicando a Recuperação, compartilhe o vídeo no seu perfil, convide os seus amigos para seguir e para também compartilhar o conteúdo dessa página, porque, assim, como o Silvio disse, tudo isso é bastante corrido, dá um trabalhinho para fazer, e o que a gente vem aqui é produzir conteúdo, tá? Não é simplesmente a leitura de um programa que já existe. A gente vem aqui para dar a nossa visão a respeito do programa, e o Silvio me ajudou a entender isso, que a nossa visão a respeito do programa, ela é uma visão diferenciada, talvez algo que as pessoas ainda não tenham pensado, né? E a gente faz isso com muito carinho. Então, meu muito obrigado para você. Fica aí o meu pedido também já agradeço de antemão, e que Deus nos dê aí uma boa noite de descanso, né? Meu beijo para você, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, e vamos lá, compartilhando aí o vídeo, a publicação, os vídeos da página, para a gente conseguir chegar num número grande de pessoas aí, e muitas vezes ajudar aquele que precisa só de uma palavrinha para aceitar uma ajuda, e a gente muitas vezes está salvando uma vida aí que a gente nem fica sabendo, mas estamos cumprindo o nosso papel aí. Legal? Um abraço a todos e muito boa noite. Tchau.